Muito bem, irmãos. Vamos orar, falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, pedimos, Senhor, a Tua direção, a Tua graça, que o Teu Espírito esteja nos guardando, abençoando, nos dirigindo, Senhor, nos ajudando, Senhor, a aprender, Senhor, e nos preparar, Senhor Deus, para o trabalho que temos à frente e que tudo isso venha mudar, Senhor Deus, nossas concepções, venha mudar nossa visão, nosso entendimento das coisas. Não apenas, Senhor Deus, para o trabalho com células, mas para toda a nossa vida cristã, Senhor. Para a nossa vida pessoal também, de testemunho. Nossos valores sejam alterados, Pai, para serem bíblicos, para serem os valores de Cristo. Nos dê direção, ó Pai, e que Teu Espírito Santo venha também trazer o convencimento, a paz no coração. Senhor Deus, todo o espírito, Senhor, de opressão, medo, ansiedade, seja repreendido no nome de Jesus, porque sabemos que não vem do Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa agir, Senhor, firmemente em nossos corações. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá pronto aí, Marcos? Dá para começar aqui? Beleza. Muito bem, irmãos. Temos alguns irmãos faltando hoje, justificaram. Realmente foram situações que não tinha como. Mas é importante que vocês procurem realmente não faltar. Quando faltar, vocês têm que procurar os vídeos. Nós já colocamos as duas primeiras aulas. Eu quero ver se amanhã eu consigo colocar a da aula da semana passada e a de hoje, ok? Muito bem. Então hoje nós vamos aprender a importância sobre metas, né? Sobre objetivos. Então essa é a nossa aula. É preciso sonhar, é preciso desejar, querer alcançar algo para que realmente você consiga alcançar algum resultado, ok? Então o próprio Deus, ele teve um sonho de salvar a humanidade e ele traçou um plano para tornar esse sonho uma verdade, né? Então, é importante nós termos sonhos, aonde que a gente quer chegar. A gente não pode, né, ninguém sai de casa assim, tipo assim, o que eu estou fazendo? Estou dirigindo. Né? Para onde? I don't know, I don't care. Ninguém faz isso. Ninguém pega um avião para destino nenhum, né? Todos nós temos um plano, e esse plano tem que ser bem traçado para a gente também poder perceber se esse plano está sendo alcançado. Ok? Então, esse plano é traçado aqui pela palavra em inglês SMART, mas na verdade aqui em português é a palavra meta, e vai ficar um pouco complicado realmente de explicar pelo SMART, mas vamos ver o que a gente faz. É um acróstico feito com a palavra SMART ou com a palavra meta, ok? Então, nós precisamos ter planos, nós precisamos ter metas, especialmente nesse trabalho de células. Para que esse trabalho funcione, a gente precisa funcionar sempre pensando em metas bem definidas. Nós temos um objetivo. Porque senão, se nós não tivermos objetivo, o que vai acontecer é que a célula vai se tornar apenas em reuniões. E aí, reunião sem propósito, sem muito propósito, e vai deixar de produzir frutos, ok? Como a gente realmente gostaria. Então vamos lá. Então, o que é uma meta? O que é uma meta? Então, é um objetivo definido daquilo que a gente deseja alcançar e em um determinado prazo. Ok? Então, meta é um objetivo definido daquilo que se almeja alcançar em um determinado prazo. Então, toda meta, ela precisa ter
as seguintes características. E aqui que complica, porque em português está a palavra meta e aqui está a palavra smart, né? Vamos ver o que dá para fazer. Ok. Então, em primeiro lugar, a meta ela tem que ser específica. Você tem que saber o que você quer, né? Para que eu estou isso? Quais são os meus alvos? Quais são os meus objetivos? O que eu quero alcançar? Então tem que ser algo específico, ok? Tem que ser mensurável. Tem que ser mensurável. Por quê? Porque nós temos que medir tanto em termos de objetivo, como em termos de tempo, que a gente vai ver logo adiante aí. Por quê? Porque no final do prazo que a gente determinou, a gente tem que fazer uma pergunta. A gente atingiu a meta e isso terá que ser respondido com um simples sim ou não. Agora, se você não, no final, você não conseguir responder sim ou não, é porque você não tinha meta. Então a meta ela tem que ser uma coisa mensurável. Por isso que ela tem que ser específica, tão específica que você consiga medir se você alcançou, ou ficou perto de alcançar, ou longe de alcançar, né? Mas pelo menos você sabe se você falhou ou se você obteve sucesso. Ok? Eu tenho pegado no pé do nosso pessoal aqui na quarta-feira, quando a gente ora no parking lot, porque muitas das orações estavam ficando assim muito, vamos orar para Deus salvar o mundo, né? Ou então orações muito distantes, né? Pelas pessoas que sofreram lá um tsunami, ou pelas pessoas que sofreram tudo. É importante nós orarmos também por nações, é importante nós orarmos por situações assim mais amplas. Mas a verdade, irmãos, que quanto mais genérica é a oração, menos a gente pode saber se Deus respondeu. Então é por isso que a gente, na verdade, prefere orações genéricas, porque a gente não precisa usar muita fé, né? Então, por exemplo, o pastor Po Yong Cho, ele fala muito sobre isso, ele ensina muito sobre você ser específico na oração. E ele ensinou o povo dele, ele falou, olha, não orem pela Coreia. Porque como é que você vai saber que Deus respondeu a sua oração? O que você espera com isso? A Coreia inteira vai se converter? Nem Jesus conseguiu ganhar Israel inteiro para Jesus, né? Então quem é que vai conseguir ganhar a Coreia para Jesus? Então às vezes a gente tem uns objetivos que não são mensuráveis, não dá para medir, ok? Podia ser considerado uma fantasia, aí já não é nem um sonho, é uma fantasia, ok? Porque não dá para medir. Então tem que ser mensurável. Então, por isso, por exemplo, na oração, nós precisamos orar por pessoas específicas. E a gente começou a fazer isso aqui na igreja. A gente começou a orar por pessoas específicas. Eu, pelo menos, comecei a fazer isso. Outras pessoas começaram a fazer isso também nas nossas orações de quarta-feira. Mas é preciso que a gente comece a dar nome para as pessoas. Senhor, eu quero que essa pessoa se converta. Senhor, toca no coração daquela pessoa. E aí a gente vai começar a ver resultado de oração, porque aí de repente você vê aquela pessoa vindo na igreja, você vê aquela pessoa mudando, aí você fala, não pode ser coincidência. Eu estava orando exatamente por essa pessoa. Agora, se a oração se ela não é específica, então ela não é mensurável. Então aí você vê uma pessoa mudar um pouquinho aqui, você vê uma pessoa vir para a igreja e tal, mas você não sabe se aquilo é uma resposta de oração tua. Porque você não estava orando especificamente, então você não tem como medir. Okay? Então, estão me entendendo? Vocês estão com um olhar assim de tipo assim, entendeu? Aham. Né? Tem que ser específico, tem que ser mensurável. Ok? Tem que ser também alcançável, né? Achievable, tem que ser alcançável, tem que ser algo possível de ser alcançado.
Não pode ser não pode ser uma meta fácil demais, que não exige esforço, né? E não exige também superação, porque também se a meta é fácil demais, tipo assim, se eu quero ganhar uma alma para Jesus dentro de 20 anos, né? Meu Deus, que crescimento espiritual você vai ter que ter para ganhar uma alma em 20 anos, né? Então, quando você coloca metas que também exigem mais de você, você vai passar por uma superação. Você também vai crescer junto com o alvo, né? É como o Tony Evans fala que o filho dele chegou para ele e falou: papai, eu estou conseguindo, em português fala enterrar, né? Que é no basquetebol, quando você pega a bola e você consegue pular e enfiar assim, né? Bem forte. Não sei, não lembro como é que é. É dunk, né? Não, em inglês. Dunk, né? E o Tony Evans falou: really? Porque o menino tinha 11 anos de idade, né? Desse tamanho. Ele falou: vamos lá para você ver, né? Daí ele levou ele na cancha e tal, né? Aí ele foi lá e foi, enterrou a bola, né? E o pai, uau! Né? Só que o que ele tinha feito antes, ele tinha ido lá e tinha uma manivela, né, no negócio, ele baixou, né? A cesta para o nível dele, né? E o pai dele falou: não, filho, você nunca faz isso na vida. Você nunca faz isso na vida, né? Você nunca diminui as barreiras para você se sentir, ter a ilusão de que você conseguiu vencer. Não, você se desenvolva, você cresça, espere crescer, treine o suficiente para que você consiga alcançar. Então, a gente nunca pode trabalhar diminuindo os desafios, né? Porque senão a gente não cresce. E o objetivo, lembre-se, o objetivo da célula não é só a gente alcançar vidas para Jesus, é a gente alcançar vidas para Jesus, a gente treinar essas pessoas, discipular essas pessoas, fazê-las crescerem e preparar elas para se tornarem futuros líderes. Para isso, eu vou ter que crescer no processo. Então, eu também vou ser abençoado, eu também vou ser desenvolvido no processo. Amém? Então, não pode ser nem fácil demais, para que não exija esforço e superação, mas também não pode ser difícil demais, a ponto de gerar desânimo, né? Eu quero alcançar 300 vidas para Jesus esse ano. Eu acho que é fé demais, né? Se nos últimos anos você conseguiu alcançar uma média de 200 pessoas para Jesus por ano, daí até tudo bem, até dá para dizer que você está numa meta alcançável, mas se não é o seu caso, e daí isso aí passa a ser de novo uma fantasia. Então é melhor lidar com algo que possa ser alcançável, ok? E também a meta, ela tem que ter a questão do tempo, né? Ele tem que ser temporal, time bound, né? Você tem que ter um prazo. Por que meta tem que ter um prazo? No caso das células, por exemplo, eu quero, então eu quero uma meta, nós queremos com essa célula alcançar 10 pessoas para Jesus. Mas por que tem que ter um prazo para isso? O que vocês acham? Por que o prazo é importante para a meta? Porque senão a gente não se esforça, você não vai deixando para amanhã. Como eu não tenho prazo, eu posso, né? Exato. Porque senão a gente não se esforça, como disse a irmã Rita, a gente empurra com a barriga. Porque senão você não encara um desafio real, verdade? O que mais? Por que é importante um prazo? Como? Para alcançar o objetivo? Sim, com certeza. Ele é importante, o prazo ele é fundamental para que você possa alcançar o objetivo. Mas eu acho que não para alcançar o objetivo. Na verdade, o prazo não é, porque não é o tempo que vai fazer você alcançar o objetivo, mas é o tempo que vai medir ou o tempo que vai definir o teu plano de ação. Alcançar a meta. Porque o que acontece? Você pode ter um plano.
eu quero ganhar 10 almas para Jesus com essa célula, mas se você não traçar um prazo, o que vai acontecer? Você não vai, vai ser exatamente isso, empurrar com a barriga. Por quê? Porque aí o tempo passa muito rápido. Né? Quando a gente vê, já passou um mês, quando a gente vê, já está no final do ano de novo, né? E quando você vê, você não fez nada. Se você não trabalha com tempo específico, você acaba não colocando o esforço necessário para você alcançar realmente aquele objetivo. Segura só um pouquinho, Renê. Sim. O tempo é importante para você poder definir uma meta que seja relevante, que seja possível alcançar naquele tempo. Exatamente. Você pode botar um tempo longo demais para alcançar, sei lá, 10 vidas, ou um tempo curto demais. Tem que ter um tempo que seja alcançável. Isso. Então, o tempo faz com que você desenvolva um plano, né, alcançável, um plano definido de como você vai alcançar aquilo. Sim, Renê? A questão do tempo faz você não perder o foco. Excelente, excelente. Porque se você não colocar um prazo, a coisa mais fácil é a gente perder o foco. Né? Se você não tem um prazo para entregar um produto, se você não tem um prazo para entregar um serviço, a coisa mais fácil é você ir deixando para amanhã eu faço. Amanhã já ligou para alguém? Não. Já convidou alguém? Não. Né? Não, mas um dia a gente vai ter 10 pessoas que essa célula vai alcançar para Jesus. E quando você vê, já passou um ano e ninguém foi alcançado. Outra coisa importante também de ter um tempo definido, quando você chegar no final desse tempo, é você fazer uma análise do que foi feito, para poder saber se alcançou a meta ou não, e mudar a estratégia. Então, o Milton está dizendo que a meta é importante porque o tempo é importante porque aí ele faz com que você possa chegar no final da meta e analisar se você alcançou ou o que precisa fazer para mudar e alcançar. Mas aí que está a importância do tempo, porque daí quando você estabeleceu um prazo, você não precisa esperar para chegar no final para descobrir que você precisa mudar. Porque se você estabelece um prazo, você já consegue dividir. Olha, se em um ano eu quero alcançar isso, então em 2 meses eu tenho que ter pelo menos isso aqui. Em 4 meses, em 6 meses. Assim. Se você já passou por 2 meses, 4 meses, 6 meses, e você ainda não fez nada, você já sabe que você tem que correr porque, né, você tem um prazo. É um tempo bem estruturado, onde você divide as tarefas, você divide o planejamento. Porque senão o que acontece é que você trabalha só, tipo assim, vamos ver o que Deus vai fazer. Vamos fazer a célula, né? E vamos esperar pela bênção de Deus. E a gente não vai realmente para o trabalho. A gente não vai realmente fazer aquilo que precisa. Ok? Então, nós temos que trabalhar com especificidade, com medição, né? Com algo alcançável, com relevância, lógico, fazer coisas que possam fazer diferença, né, de fato, que possam trazer impacto para aquele plano, e coisas que sejam medidas também pelo tempo. Ok? Muito bem. Então, vantagens de ter metas. As metas, elas nos desafiam, né? Elas, como eu disse ali no começo, sem o desafio você não cresce. Né? Você fica fazendo só a mesma coisa. Vocês já trabalharam em trabalhos de produção? Por exemplo, trabalhar com máquina, fazendo alguma coisa, exatamente a mesma coisa o dia inteiro? Né? Eu já trabalhei com isso. Era uma coisa horrível, né? Porque você chegava 8 horas no trabalho para fazer uma peça, e às vezes tinha uma encomenda, eu me lembro de 3, 4 mil peças que você tinha que fazer, exatamente a mesma peça, e aí você chegava no trabalho das 8 às 6, fazendo exatamente a mesma coisa, no outro dia, e ali os próximos 4, 5, 6 meses fazendo exatamente a mesma coisa. Né? Então, você começa a fazer automático, aquilo não exige, né, nada de você. Então, nós precisamos ser desafiados por metas, ok? Quando também nós conseguimos
traçar metas e alcançá-las, isso nos consolida também como líderes ou como equipe, né? Nós conseguimos, trabalhamos por uma meta e alcançamos a meta, ok? Então a meta é importante, não pode ser como a Dilma, né? Que falou, nós vamos trabalhar sem meta, depois a gente, quando alcançar a meta, a gente dobra a meta, né? Então não podemos ser a Dilma, nós temos que trabalhar com meta definida, ok? Então, metas são essenciais no modelo celular, porque sem desafio não há crescimento. Então, Saul, por exemplo, o rei Saul, ele deixou de ser consolidado como rei em Israel, exatamente porque ele falhou em cumprir as metas que Deus tinha determinado para ele por meio do profeta. Ele disse, fique aqui, espere o profeta vir, espere o sacrifício ser feito, daí você vai para a batalha. Ele não esperou, ele trabalhou sem meta, né? Trabalhou sem respeitar prazos, sem se disciplinar dentro daquelas metas, e por causa disso a Bíblia diz que Deus o rejeitou. Tem um ditado chinês que diz o seguinte, que se você estiver mirando em nada, certamente você acertará em cheio. Então, se você estiver mirando, né, aim in nothing, it's absolutely sure that you're gonna hit something, né? Você vai hit esse nothing, né? Você vai alcançar. Porque que negócio? Eu não estou mirando em nada. O que você conseguiu? Nada. Uau, conseguiu, parabéns. Estava tentando nada, conseguiu nada. Então, no modelo celular, é importantíssimo que você trabalhe com planejamento. Ok? Mas é claro que existem alguns cuidados que precisam ser tomados na questão do planejamento, de estabelecer metas. Um dos cuidados é cuidar com o idealismo. Você justamente cair naquela coisa de um extremismo, de metas exageradas, né, sob o pretexto de fé em Deus. Não, eu tenho fé, vamos lá, a gente vai conseguir alcançar 100 pessoas para Jesus esse ano. E aí são metas exageradas que acabam não se tornando alcançáveis, e daí vai trazer frustração, né? Frustração, desânimo, e isso não é bom. Então, humildade, lembre-se, sempre o desafio um pouquinho a mais daquilo que eu já fiz, né? A gente vê isso muito nos exercícios físicos, né? A gente vê muito isso no trabalho de levantamento de pesos, né? Como que funciona a musculatura humana, como Deus fez a musculatura humana. Você vai para o gym, né? E você começa lá levantando, sei lá, 20 pounds, né? E você faz 20 pounds, você faz ali por uma semana, 2 semanas, né? E você fica feliz, né? Uau, né? Tô bem. No comecinho, os 20 pounds era... né? Daí, depois, umas 2 semanas, você já está, né? Já está super bem. Só que o que vai acontecer se você agora continuar ali nos 20 pounds? A musculatura acostumou com aquilo, você não vai mais crescer mais do que aquilo, né? Então, o atleta, ele tem que estar sempre dando um passo a mais, ele tem que estar sempre indo um nível a mais, ele tem que estar sempre sofrendo, em outras palavras, né? Ele tem que estar sempre indo em algo que é difícil demais. Quando ele se acostumou com uma coisa, está na hora de mudar para um desafio maior. Então, nós devemos sempre estar um passo a mais daquilo que a gente está acostumado. É assim que a gente vai ver Deus abençoar, é assim que a gente vai ver o crescimento na nossa vida. Mas nós temos que cuidar com o idealismo. Temos que cuidar também com o medo, né? O temor. Mas eu não acho que eu não vou alcançar. Muitas pessoas pensam, eu não vou nem colocar meta, porque aí eu não consigo, daí eu vou ficar frustrado, né? Nós temos que lembrar que nesse trabalho, assim como em tudo que a gente faz para Jesus, a nossa confiança está nele, não em nós.
né? Então nós temos que trabalhar com coragem. Se você for olhar os personagens da Bíblia, você vai ver que a coisa mais comum dos personagens que entraram para a história da Bíblia, que, né, seus nomes foram registrados ali, é porque Deus sempre colocou eles numa situação que tirava eles do conforto, né? Era uma situação que dava medo, que era maior do que eles achavam que podiam alcançar. Mas justamente aprendendo a confiar em Deus, né, é que eles alcançaram coisas grandiosas. Então nós temos que cuidar com o medo. Esse negócio do medo, da ansiedade, irmãos, isso aí vem do diabo. Isso aí vem de Satanás. Porque, na verdade, nós não temos o que temer, né? O máximo que vai acontecer quando você convidar uma pessoa, a pessoa dizer não, né? Ninguém vai te bater, te apedrejar, te condenar à forca. Você simplesmente vai receber um não, né? Mas tem tanto não que a gente recebe na vida, né? Tem tantas oportunidades que a gente queria e não consegue. Então, por que para Jesus o não tem que ser algo tão vergonhoso assim que a gente não possa tolerar? Então, não precisamos ter medo de nada, Deus está conosco, estamos fazendo aquilo que é a vontade de Deus e o Espírito de Deus está conosco. Então, vamos ter coragem, né? Isso não vem de Deus. Quem quer nos intimidar e nos paralisar com medo, nos imobilizar com medo, é o diabo. Isso aí não vem do Espírito de Deus, ok? Então, vamos rejeitar o medo, a timidez, vamos rejeitar essas coisas em nome de Jesus. Outro perigo é a competição, né? A gente tem que trabalhar com meta, e aí que negócio, você vai trabalhar aqui, mas olhando na outra célula, o que eles estão fazendo lá? Eles estão mais à frente, vamos trabalhar, né? Senão vamos começar a pensar que a gente está em pecado, né? Então não fica bem, não é de Deus nós trabalharmos de maneira competitiva. Nós temos que trabalhar para Jesus, temos que trabalhar com amor, pensando nas vidas, nas almas, pensando em servir o nosso Senhor, né? Não para mostrar que alguém é melhor do que o outro. Pelo contrário, como nós falamos aqui, tudo isso tem que ser um trabalho de corpo, um trabalho de equipe. Tanto o trabalho do grupo que compõe a célula, como um trabalho de célula para célula. O que você está fazendo na tua célula que está dando certo? Eu estou fazendo isso. Compartilhe, né? Divida. Aprendeu uma nova estratégia, ou teve uma ideia, compartilha com todo mundo. Eu vou guardar esse segredo aqui só para nós, né? Só a gente vai crescer aqui e multiplicar. Não, vamos trabalhar sem competição, com amor por Jesus. E também a questão da motivação errada, né? Vaidade pessoal, querer crescer, mostrar que é maior, mostrar que é melhor. Não, vamos fazer para Jesus. Amém, irmãos? Sim, Lilian. Conheço muita gente que mora lá e precisa de Jesus, não são salvos. E a célula que acontece lá, eu não participo. Daí, como que eu faria nesse caso? Convidaria eles para a célula lá e no dia que eles forem, eu vou até essa célula? Ok, então a Lili está perguntando se, por exemplo, tem pessoas que ela conhece que precisam de Jesus, que moram longe, moram mais lá para o norte. Né? Só que ela não vai frequentar uma célula nesse lugar. Então, o que faria? Eu acho que esse seria um bom caminho, realmente, incentivar a pessoa para ir para uma célula lá. E aí, pelo menos nos primeiros dias, né, até a pessoa ser introduzida, se acostumar, você fazer um esforço, né, ir lá ajudar aquela pessoa. Seria realmente uma boa opção. Seria um trabalho de evangelização, né, inicial, né? Caso também você não consiga convencer a pessoa de vir também para cá, né? Às vezes consegue, né? Às vezes consegue, mas é questão de tentar. Sim, Robson. Virtualmente você não pode fazer esse trabalho, não? Virtualmente? O Robson está perguntando se dá para fazer virtualmente esse trabalho, fazer tipo pelo Zoom. Dá para fazer. Na verdade, a central eles começaram a fazer, e durante essa pandemia, na verdade, as células cresceram 30% mais por causa do trabalho virtual.
A gente pode adotar isso um pouco mais tarde, mas por enquanto eu não quero adotar isso não. Porque o trabalho virtual ele tem algumas vantagens, mas também tem várias desvantagens. Uma vantagem é a facilidade realmente, em qualquer momento, em qualquer lugar, né, lá no teu quarto você consegue reunir, você consegue colocar as pessoas juntas ali para ministrar. A experiência que nós tivemos nessa pandemia é que, sim, é bom, funciona, né? Tem reuniões ali onde você sente ali a presença de Deus, o relacionamento entre os irmãos, mesmo ali virtual, você sente. Mas, por exemplo, as nossas últimas reuniões aí de jejum, de estudo bíblico, metade das telinhas já estava com as pessoas tudo no escurinho do cinema lá. Então vai perdendo o objetivo. Por quê? Porque daí a pessoa já começa, hoje eu não pentei o cabelo, então vou deixar a tela escura. Já que ninguém está me vendo, eu vou aproveitar e vou cozinhar enquanto eu escuto a mensagem. Daí pronto, já começou a perder o objetivo. Já não é mais aquela coisa de parei para ouvir a Deus, para me relacionar com meus irmãos. Aí é mais como se fosse um programa de rádio que você está lá ouvindo, né, que também se perder uma coisa ou outra já não faz diferença. Então o problema do virtual é que ele facilmente também pode descambar para isso, né, para você perder interação. Então, o virtual até pode ser usado, e eles têm algumas estratégias também para o trabalho virtual, e eu quero sim implantar isso, mas um pouco mais tarde. Eu acho que primeiro a gente precisa pegar o jeito mesmo de trabalhar presencialmente, né? Mas eu não digo aqui, pastor, com pessoas, parentes, Ótimo. que moram fora do país. Sim, ótimo. Às vezes você tem um parente, você quer salvar ele, Isso. e você pode trazer virtualmente para sua célula. Ótimo ponto, ótimo ponto. Então o Robson está colocando aqui, mas no caso, por exemplo, você tem um parente, você tem pessoas que moram em outro país, né, e que você quer alcançar para Jesus. Aí nesse caso, o que você pode fazer é uma célula híbrida. Você faz a célula, né, normal, só que também você deixa lá um iPad, deixa ali um telefone com uma pessoa, por exemplo, ali pelo Zoom, uma pessoa que ela quer participar e ela participa ali virtualmente, né? Então aí dá para fazer, né? E aí pode colocar, se tiver na televisão, coloca a cara da pessoa lá. A gente viu algumas assim, que daí até na hora de tirar foto da célula, né, daí tira a foto todo mundo lá e a pessoa lá na televisãozinha lá, né? Então dá para fazer, claro que sim, claro que sim. E é excelente também se a gente tiver essa motivação, né? Poxa vida, eu quero evangelizar aqui, mas eu também lembrei do meu amigo que está lá na Inglaterra, lembrei do meu amigo que está lá na Índia, tem um parente que está lá no Brasil. Glória a Deus, né? Se isso servir de oportunidade para levar o evangelho, pode fazer sim. Hoje não vai incomodar em nada, né? Não vai mudar nada. E daí, nesse caso também, você continua tendo a reunião física, né? A interação física, só que aí alguém mais pode participar, mesmo não estando presente. Mas isso é a Patrícia lá em Orlando. Sim, ela que eu vi essa foto deles. Então, dá para fazer a mesclada assim, né? A híbrida, a célula híbrida. Então, essa é uma possibilidade interessante, que isso qualquer um que fizer a célula pode fazer isso, sem problema nenhum. Até a família, né? Às vezes tem um irmão meio perdidão lá que. Exatamente. Só que lembre disso, né? Aí para fazer isso é para alcançar vidas para Jesus. Assim como a gente não quer ficar enchendo a célula de crentes, né? Também a gente não vai ficar, tem o meu irmão lá que é pastor em tal lugar, vou convidar ele. Não, aí daí de novo, daí entra, daí quer falar, quer mostrar que sabe, aí perde o foco. Né? Lembro a ênfase que a gente deu semana passada, né? Porque quando você começa a reunir só crente, daí começa um querer mostrar mais conhecimento bíblico do que o outro, e aí a pessoa que não conhece a Jesus fica boiando, né? Fica, não estou entendendo nada, não estou entendendo se... às vezes vira competição mesmo, demonstração mesmo, querer mostrar que é bem crentão, né? Agora, realmente um parente lá, você convidar, a gente está tendo uma reunião muito bacana na minha casa, tal, né? Onde a gente estuda ali a palavra de Deus, a gente ora também pelas pessoas, tal.
Venha participar com a gente aqui, né? A pessoa está em casa também sem fazer nada, né? Então isso é uma boa ideia. Só depois lembre de desligar o celular, lembre de desligar, né? Porque daí, né, termina a reunião, esquece o negócio ligado e lá fala, você viu o narigão daquela pessoa que apareceu hoje na tela ali, né? Cuidado com isso, hein? Porque nesse negócio da pandemia aí, teve gente, um monte de gente pegando aula de college, aula, né, reunião de empresa, tudo pelo Zoom, né? E o pessoal, daí você vai, o problema do virtual é que você vai perdendo a noção, né? Aí tinha pessoal que ia tirando a roupa, esquecia que os outros estavam vendo, a pessoa ia para o banheiro, tomar banho, né? Então, prudência, né? Cuidado com essa questão, né? Termina ali, orou, amém, tal, tchau, Deus abençoe você aí no Brasil, make sure que você desliga o cara, né? Não é de duvidar, ok? Muito bem. Então, como alcançar as suas metas? Como alcançar? Então, estabeleça metas e comece a planejar ações para você alcançar. Então, o ideal é que uma célula ela chegue até de 10, no máximo, estourando 15 pessoas. Né? Porque se colocar já 15 pessoas numa casa já fica complicado. Né? Mas estourando de 10 a 15 pessoas. Então, você estabelece a meta. A gente quer que a nossa célula cresça, ganhe pessoas para Jesus, e até o final do ano a gente consiga 10 pessoas na nossa célula. Ok, o que a gente vai fazer? Então você tem que estabelecer planos de ação para aquilo que vai fazer. Ok, então para isso, primeiro, quem a gente vai convidar? Então você vai ter que sentar com as pessoas, eu vou tentar convidar, quais os nomes? Faz uma lista aí de pessoas, na próxima semana traz uma lista de pessoas para a gente começar a orar das pessoas que você vai convidar. Então são planos de ação. Se não fica assim, sim, vamos convidar? Vamos convidar. Né? Chega na próxima semana, todo mundo lembrou de pegar a Bíblia, ir para a reunião, chega lá na reunião, não tem um visitante. Por quê? Porque um ficou esperando pelo outro. Né? Eu acho que eu esqueci, nem lembrei. Né? Na hora que eu estou indo para a reunião que eu lembro, puxa vida, tinha que ter convidado alguém. Não lembrei. Então, o trabalho de equipe. Aí vai o trabalho realmente do líder, que também vai incentivando os membros da equipe. Vamos planejar aqui, como é que a gente vai alcançar esse objetivo. Ok? Então, estabeleça a meta e comece a planejar ações para alcançar a meta. Uma pergunta. Por exemplo, para convidar as pessoas, né? Nosso alvo é pessoas que não conhecem Jesus, que não vão na igreja, né? Mas e aquelas pessoas que estão desviadas, aquelas pessoas que você sabe que está fora da igreja há muitos anos, que você conheceu, né? Como que a gente faz com essas pessoas? A gente convida também ou a gente vai dar ênfase só para pessoas? Ok, Sidney então está perguntando e pessoas que estão desviadas, há muito tempo estão afastadas da igreja, afastadas de Jesus, né? Aí como a gente faz? Aí nesse caso, acho que a gente tem que pensar mais na alma, né, do que nos problemas que ela pode trazer. Então, aí vamos orar pela pessoa, convidar a pessoa, né, trazer para Jesus. Uma pessoa que já esteja desviada, afastada de Deus há mais tempo, é mais provável que ela vai ter um pouco mais de humildade, que ela não vai querer chegar ali falando muito, né? Agora, muito cuidado, aí daí vai uma palavra de advertência, muito cuidado com aqueles que são chamados hoje de desigrejados. Que no meu tempo de crente, né, uma pessoa, quando ela saía da igreja, ela era chamada de desviada. Ela estava desconectada da igreja. E o próprio desviado sabia disso. O próprio desviado, ele se apresentava como desviado, né? Quando alguém ia falar de Jesus, eu falava, não, eu já fui da igreja, mas hoje eu estou desviado, estou afastado. Se não falava desviado, ele falava afastado. O problema é que agora tem um fenômeno, por causa da
das mídias sociais, que você não precisa ir na igreja, você pode assistir um monte de culto no Facebook, né? E hoje tem os desigrejados. Eles vêm sempre com aquela frase de que não, a igreja sou eu, né? A igreja sou eu. Então eu não preciso de igreja, né? Porque a igreja sou eu. Aí esses eles adoram colocar versículo em Facebook, eles adoram mostrar que tem conhecimento. Então não é bom você ficar trazendo desigrejado para as células. Se você percebe que a pessoa tem essa tendência, é melhor você tentar lidar com ela primeiro, falar para ela, né, pregar o evangelho pessoalmente para ela, tentar convencer ela, porque daí se você trazer para a célula, aí vai ser um problema. Né? Porque daí a pessoa, em vez de ajudar, em vez de se converter e em vez de ajudar, vai começar a trazer problema. Porque daí você fala uma coisa, a pessoa, não é bem assim não, porque está escrito lá em Romanos assim, e a pessoa ainda quer né, discutir ali aquilo que você está fazendo. Melhor convidar para a igreja. Né? Ou tentar convencê-la, se ela não quer vir para a igreja porque se considera desigrejada, então tentar convencer essa pessoa. Se é um amigo teu, se você tem acesso, não, você está errado. Tentar convencer, pregar para essa pessoa, mostrar que ela está errada e trazê-la para a igreja. Pastor, uma curiosidade, como que eles fazem para identificar cada célula? É por nome, por número, pela pessoa? Aí eu não sei, aí vai de cada igreja, né? Aí vai de cada igreja. Provavelmente por nome, né? Por nome, por região, sei lá, por número, célula 1, célula 10, célula 120. Né? Eu acredito que o mais normal seja por nome mesmo. Né? Ok? Então, porque algumas igrejas realmente elas vão crescendo e vão tendo centenas, milhares de células. Né? Então, você tem que ter um jeito de organizar isso. Não sei se eu expliquei, é que o Milton perguntou como é que faz para identificar células em igrejas grandes, né? Se é por número, se é por nome, as diferenças delas. Ok. Não estou conseguindo ler ali. Ok. Muito bem. Passo 2, como alcançar suas metas. Destine responsabilidades específicas a cada um dos membros da célula e especifique tempo para cumpri-las. Então, é aí que entra de você começar envolvendo a célula, para que a pessoa não fique passiva, ela só vem, se assenta, a única coisa que ela faz é trazer a presença dela. Né? Não, nós formamos a célula e aí vem o trabalho de equipe, o líder trabalhar para envolver as pessoas, distribuir tarefas, ele não ser aquele que quer fazer tudo, né? Então ele vai ajudar as pessoas a desenvolver, descobrir ali os talentos da pessoa, colocar tarefas. Que tipo de tarefa? Métodos, coisas que vocês vão, justamente o plano de ação que vocês em conjunto, cada célula vai descobrir o que a gente faz, como é que a gente faz, vamos fazer assim, assim, assado, né? E você vai colocando ali, então, pessoas responsáveis. Ok, então você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, para a gente trabalhar em cima dessa meta, tá bom? Então, vai desenvolvendo isso para que a célula vá trabalhando como um grupo, ok? Então, cada membro da célula também deve ter sua meta pessoal para isso funcionar, né? Eu quero ganhar vidas para Jesus. O ideal é isso, irmãos. É você desenvolver esse sonho, essa vontade, esse desejo. Senhor, eu quero poder ter o privilégio de trazer alguém para Jesus. Né? Mesmo que eu não saiba falar, mesmo que eu não saiba pregar, mas que eu consiga pelo menos lutar para convidar alguém e trazer essa pessoa para que alguém pregue para ela. Né? Aí você ter essa satisfação de você ver que a pessoa que você convidou, né, veio, aceitou Jesus, você vai ter esse privilégio. Então isso, cada um de nós temos que trabalhar com essas metas. Uma célula é composta de pessoas que têm metas pessoais. Né? Eu quero ganhar meu parente para Jesus, eu quero ganhar meu vizinho para Jesus, eu quero ganhar meu amigo para Jesus. E então nós trabalhamos em conjunto para conseguir isso. E aí você vai ter uma célula que está crescendo e alcançando seus objetivos. Ok? Passo 3.
verifique semanalmente o estado da sua célula. Né? Verifique semanalmente. Certifique-se de que os membros do seu grupo de célula estão trabalhando nas tarefas que foram entregues. Então, metas são importantes porque aí você cria planos de ações, você distribui as ações, a responsabilidade de quem vai fazer o quê, dentro de quanto tempo, né? E aí você vai podendo medir isso, né? Cobrar, sim, é claro, porque se alguém ficou responsável de alguma coisa, disse que ia fazer, né? Então, você tem que cobrar essa pessoa, mas também incentivar, né? Às vezes a pessoa, você falou que você ia fazer isso aqui na célula, você falou que você ia preparar esse folhetinho aqui para a gente entregar para os visitantes, você fez? Ah, não fiz, tal. Né? Por que você não fez, né? Então não é só cobrar, também incentivar. Por que você não fez? Ah, eu acho que eu não levo jeito para isso, eu acho que eu sou muito burrinho, tal. Ah, ali é o trabalho de você. Não, meu irmão, você pode fazer isso para Jesus, sim, vai, eu te ajudo, né? Vamos fazer junto então. E é uma maneira de você incentivando a pessoa e ajudando a pessoa a crescer. Ok? Quarto passo. Incentive os membros da célula a trazerem novos convidados, criando sempre um ambiente acolhedor, seguro e inclusivo. Né? Então, isso vai ter que ser trabalhado o tempo todo na célula, o tempo todo. O tempo todo você vai ter que estar enfatizando isso, né? Mas sempre enfatizando, irmãos, não em tom de cobrança, em tom de dever, obrigação, mas em tom de excitement, né? Em tom de vamos lá, gente, vamos para frente, Deus está abençoando, né? Nós vamos ganhar muitas almas para Jesus. Né? Você, até mesmo o visitante, você vai incentivando ele, né? Fulano aqui, você está vindo já faz 4, 5 meses, né? Está sendo abençoado. Ajuda a gente também, porque a nossa visão é poder fazer essa célula crescer e mais pessoas sendo abençoadas. Então você vai trabalhando isso o tempo todo incentivando as pessoas a que tragam pessoas para a célula, a que se lembrem de fazer isso, ok? Vai chegando um momento, irmãos, que isso vai se tornando natural para todo mundo sabe. Como a Lília falou aqui, você vai perceber mudanças em você mesmo, né? De repente você vai se vendo simpaticão com todo mundo, só porque na verdade você está cheio de interesse de trazer uma pessoa para a célula, né? Então, a gente vai trabalhando isso até ir desenvolvendo um hábito, né? um estilo natural de fazer isso. Mas como sempre vai ter gente nova na célula, por isso a importância de você estar sempre continuamente falando, porque aqueles que são novos vão estar aprendendo que também ele pode trazer também um amigo, ele pode trazer também pessoas para ouvir aquela palavra, né? Para ser abençoado, para que alguém ore por ela. Né? E lembre-se disso. Não tenha timidez de incentivar o teu amigo não crente, de que ele também convide, porque na verdade ele tem mais talento para convidar pessoas não crentes para vir para essas coisas do que eu e você. Exatamente, porque na verdade o não crente é que é cheio de amigos não crentes, né? Então ele não tem problema, para ele é muito mais natural do que para a gente fica pensando, será que eu falo, será que eu não falo? Para o cara que não é não crente, ele gostou do negócio e falou, eu vou convidar meu amigo. Né? Aí traz lá o cachaceiro na semana que vem, né? Traz o outro lá, né? Doidão na outra semana, porque é o meio dele, é os amigos dele. Né? E quando vê, está todo mundo ali, a família, a turma toda está ali, porque ele tem facilidade para isso. Lília. Esse convite pode ser, esse incentivo pode ser dado, então, todo final de célula, todo final de reunião, mesmo que tenha um visitante, não é assim? Mesmo que tenha um visitante. Nosso visitante secreto que a gente faz A questão é, o que tem que ser demonstrado, e a gente nunca tem que esconder isso, é que o objetivo da célula é crescer. A ideia daquilo ali
nós queremos que esse ambiente aqui é um ambiente de amizade, é um ambiente seguro, onde você possa trazer os teus problemas, suas frustrações, a gente vai ajudar um ao outro. Aqui a gente vai, é como uma terapia, é como um grupo de ajuda. Você não precisa dizer, é necessário, é um estudo bíblico, é uma célula cristã. Não, é um grupo de ajuda, é um grupo de amigos. E você não precisa esconder de ninguém. Que a gente quer mais é que mais pessoas venham para isso, que mais pessoas possam participar. Então, por isso não tem por que esconder do visitante que foi lá pela primeira vez. E se fala, gente, vamos continuar trazendo. Hoje temos o João aqui nos visitando. Imagine que benção se a gente puder ter mais pessoas como o João aqui na próxima semana. Aí o João fica todo cheio, né? Se sente bem recebido, né? Então é tudo uma questão de linguajar, uma questão de jeito, de tato, né? De como você vai passar a mensagem ali, ok? Não vai, é claro que tem um visitante pela primeira vez, você não fala, irmãos, vamos continuar a convidar os perdidos para Jesus. Vamos continuar trazendo os condenados ao inferno para Jesus. Tem que ter sabedoria, né? Um pouquinho de sabedoria, você consegue levar isso aí. Frear a língua. Né? Então, encoraje step 4. Encoraje os membros a trazerem novos visitantes e sempre, sempre trabalhe para fazer com que aquela pessoa seja bem recebida, alegria, descontração, amor, né? E, enfim, tudo isso faz parte para receber a pessoa. O passo 5, ore diariamente, né, pelas metas, pelos goals que você colocou diante de Deus. Lembre-se, oração, oração e oração. Trabalhe o tempo todo a questão do jejum. Irmãos, olha, está ficando um pouco devagar, faz um tempo que a gente não está conseguindo trazer ninguém para a célula. Irmãos, está na hora de fazer uma campanha de jejum de novo. Está na hora, mobilize, trabalhe, una-se. Né? Lembre-se, é uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual. Irmãos, se preparem também, vou abrir um parênteses aqui, se preparem, porque o diabo não quer que a gente faça o que a gente vai fazer aqui, o que a gente está fazendo. O diabo não quer. Agora, a gente saiu da zona de conforto onde o diabo estava confortável conosco. Né? Então, ele vai tentar levantar problemas, distrações, doença, enfermidade, problema com o patrão, problema com o vizinho. Ele vai tentar fazer de tudo para te distrair, para te tirar do espírito, para te deixar na carne, para te desanimar. Né? Por isso que nós temos que estar orando, jejuando. Comece a buscar por isso. Né? Nós vamos orar, buscar a Deus. Senhor, queremos as vidas, Senhor, queremos, lembre-se lá de João, 1 João capítulo 5, se não me engano, versículo 14, devo estar enganado quanto ao versículo, mas ele diz, uma certeza nós temos na fé cristã, que se nós pedirmos uma coisa para Deus, que é da vontade dEle, Ele vai nos responder. Né? Então, ore isso, cite esse versículo o tempo todo para Deus. Senhor, o Senhor diz que se a gente orasse uma coisa que o Senhor quer, o Senhor vai responder a gente. Então, Senhor, eu quero que o João se converta. Senhor, eu quero que o Senhor nos ajude a conseguir convidar pessoas e que elas aceitem, que elas venham, que elas se sintam bem, que elas fiquem e que elas sejam transformadas. Então, ore, jejue, trabalhe, pague um preço por essas almas. Pague um preço pelo teu crescimento, pela tua frutificação. Amém? E encoraje os membros da igreja também sempre a estarem em oração. Ok? Além disso, né, os líderes devem mencionar as metas tantas vezes quanto seja preciso, para que cada membro se aproprie da visão. Então, não deixe a meta ser esquecida. Sempre vai trabalhando. Irmão, já estamos há 5 meses aqui, né? Falta aí 8 meses para a gente alcançar o objetivo nosso. Então, lembrando, o tempo todo, estando lembrando a nossa meta. Nossa meta às vezes numa oração, né? Para não ficar também tão cansativo.
às vezes você fala abertamente, na outra semana você faz uma oração, Senhor, queremos alcançar essa nossa meta de alcançar tantas pessoas para Jesus. E assim a gente vai trabalhando, né? Então vai sempre lembrando as pessoas, mantendo sempre a visão, porque senão a tendência, irmãos, é sempre a gente indo perdendo momentum, né? Perdendo o impulso. A tendência é sempre a tendência da inércia, né? Que se você desligar o motor, aí a tendência do carro é ir parando. Então, a gente tem que estar o tempo todo sempre pondo fogo nisso aí. Amém? E se você é o líder, né? Lidere a célula em oração para alcançar esses objetivos. Ok? Então, a multiplicação de um grupo de célula não é algo que acontece por acaso, mas é o resultado de um trabalho intencional abençoado por Deus. Amém? Muito bem. Então, célula de sucesso não acontece por acaso. Ela tem que ter trabalho, semeadura, investimento, né? Você tem que realmente lutar com objetivo em alcançar pessoas para Jesus. E a bênção de Deus vai fazer com que tudo isso aconteça. Ok? Então, qual é a meta principal? A meta principal de todas as células deve ser que num prazo de 1 ano a célula possa se multiplicar. Ok? É algo alcançável? Uma meta dessa? É perfeitamente alcançável, né? É fácil? Fácil não necessariamente, mas é alcançável, né? Porque se a gente começa uma célula, por exemplo, com 4 crentes, 4 pessoas, é uma equipe de 4 ali que vai trabalhar para Jesus. Então você, para alcançar 10, você só precisa alcançar 6 pessoas. Você tem um ano inteiro para conseguir isso, né? Aí, no final do ano, você tem uma célula de 10 pessoas. Então, é perfeitamente possível que em 1 ano você tenha desenvolvido uma célula com 10 pessoas, onde você possa multiplicar. O que é a multiplicação? É como acontece na natureza. As células do nosso corpo, elas se dividem para se multiplicar. Elas se multiplicam por meio da divisão. Aquilo que era uma, ela se divide, né, e se torna 2. Então, nunca fique com aquele sentimento, né, é minha célula querida, é tudo meu povo, né, tudo tipo galinha com os pintinhos, não aceito que ninguém vá embora. Né? Não faça isso. Não faça tipo mãe quando o filho está para casar, né? Não se vá. Né? Não, a bênção, a beleza, a certeza de que você foi um bom pai, uma boa mãe, está exatamente no momento em que o filho vai sair, vai casar, ele vai dividir uma família para gerar outra família. Então vai dividir para multiplicar, e daí você vai ver o filho daí se tornando ali um bom pai, um bom marido, daí sim o pai sabe, fiz um bom serviço. Né? Então, da mesma maneira, você vai saber que realmente você foi um bom líder de célula, um bom membro de célula, uma boa equipe de célula, quando você poder ver que você foi capaz não apenas de fazer uma célula crescer, mas você foi capaz de permitir com que aquela célula se multiplicasse, e agora pessoas que eram novos convertidos estão lá gerando novas vidas para Jesus. Então, o nosso alvo sempre tem que ser essa multiplicação. Okay? Não é fazer a célula engordar, crescer, né? Ficar cheia. Eu quero ter meu sonho é ter uma célula com 50 pessoas. Não. A ideia é sempre multiplicar. É na multiplicação que a gente realmente mede o nosso sucesso. Ok? Então, e isso pode realmente acontecer. Isso que eles colocam de multiplicar em um prazo de 1 ano é a experiência dessa igreja, a igreja do DNA Central, a igreja central, lá de Belo Horizonte, porque é o que eles descobriram que realmente você consegue fazer. Em 1 ano você consegue pegar uma pessoa que não conhecia Jesus e transformar ele num líder para Jesus.
Um dos maiores líderes hoje desse trabalho de célula, inclusive escreveu um livro e preparou aí até um seminário sobre isso, é o Léo Matos, um rapaz que hoje deve ter uns 30 anos, se converteu com 18 anos, era traficante de drogas. Em um ano, um traficante de drogas se tornou crente e se tornou líder de célula. Em um ano. Então, realmente, isso pode acontecer. Então, se você fizer esse trabalho de oração, né, de alvo, objetivo, realmente um ano dentro da célula, você tem um crescimento muito mais rápido do que acontece simplesmente trazendo a pessoa na igreja. Até mesmo porque, na verdade, você não vai ficar um ano com a pessoa na célula sem ela vir para a igreja. É a célula mais a igreja. Então, por isso também apressa, acelera o processo, né, de conversão da pessoa, de crescimento da pessoa. Ok? Então, o objetivo nosso deve ser esse. Nós queremos ser capazes de multiplicar em um ano. A gente deve trabalhar com essa meta. Agora, por que a meta é importante? Porque o prazo é importante? Por causa daquilo que a gente já viu. Poxa vida, nós temos então 12 meses, vamos lá, vamos trabalhar. Vai dar, a gente divide, a gente tem que conseguir pelo menos trazer 2 vidas aí a cada mês, pelo menos a gente tem que trazer 2 vidas novas para a gente conseguir multiplicar. Vamos trabalhando, né? Porque também vai ter aqueles que vão vir uma vez, 2 vezes, mas também nunca mais vai vir, né? A gente também tem que estar preparado, a gente não pode lidar, a gente tem que lidar com... As pessoas vão continuar sendo seres humanos, irmãos. O pecador vai continuar sendo pecador, ok? Não pense que só porque é um trabalho de célula, todo mundo vai achar maravilhoso e veio para a célula uma vez, nunca mais vai faltar. Não. Vai ter pessoas que vai vir na tua célula uma vez, vai ter pessoas que vai vir 2 meses, de repente some, desaparece. E é lógico que daí o trabalho da célula é justamente manter contato, fazer amizade, correr atrás, ir atrás, saber por que aquela pessoa não está vindo mais. Mas é possível também que a pessoa não queira mais saber de nada. Né? Vai ter pessoas rejeitando a Deus em qualquer jeito. Até com Jesus pregando, Jesus dirigindo célula, tinha gente que não queria mais participar da célula dele, né? Quanto mais a gente. Então, mas se você trabalhar com esse prazo, de repente deu 1 ano e você ainda não conseguiu chegar no suficiente para dividir. Talvez você precise daí de 14 meses, talvez você precise de 1 ano e meio. Mas pelo menos você trabalhou com uma meta. E por causa de trabalhar com a meta, você pode até não ter conseguido vencer o prazo. Também não é aquele negócio, também chegou 1 ano, né? Você a célula está crescendo, está vindo pessoas estão firmes na célula. Daí a gente chega e fala, não, acabou o seu tempo, 1 ano, agora vai para o paredão. Né? You're fired. Né? Também não é assim que funciona, ok? Mas é que é plenamente possível trabalhar com esse período de 1 ano para multiplicar. Amém? Então, nós temos ali as submetas, né, os subgoals, né, que é aumentar a presença de Deus na célula, para que o ambiente seja um ambiente de poder, de transformação. Nós precisamos estabelecer uma data para a multiplicação, porque se a gente não estabelecer a data, a gente não vai empurrando com a barriga. Nós temos que desenvolver novos líderes, nós temos que consolidar novos membros e nós temos que finalmente então daí procurar novos anfitriões. Se a gente vai multiplicar a célula, a gente vai precisar de um novo anfitrião para a nova célula, ok? Então, que ações nós precisamos usar para alcançar os subgoals, né, as submetas? Então, primeiro, defina uma data de multiplicação. Então, defina o prazo, né? O mês e o dia em que vai ser feita a multiplicação. Isso deve ser feito mais ou menos quando a tua célula tiver 1 mês. A célula iniciou há 1 mês, você já começa a trabalhar a questão da data. Vamos ver a data em que a gente vai multiplicar. Ok? Por que você tem que ter o mês e o dia? Porque exatamente, não importa, de repente, não consegui naquele mês, só consegui no seguinte. Maravilha, mas porque você trabalhou em cima daquele mês. Da mesma maneira, o dia, né? Porque você fala, vai ser em novembro. Novembro quando? Novembro 15.
Mas se você não colocar o 15, né, você já vai, é novembro. Aí está estourando o prazo e fala, é novembro ainda, já estamos no dia 29, é novembro. Quando você vê, acabou novembro e você não fez o negócio. Então, você tem que estabelecer uma data fixa, ok? Estabeleça a data. A multiplicação, a data de multiplicação, ela deve ser participativa, ok? Ela deve ser viável. E ela deve ser clara e conhecida. Participativa. Compartilhe a visão da igreja com as pessoas. Mostre, irmãos, isso aqui que a gente está fazendo na célula é porque, na verdade, a gente pertence a algo muito maior, um grupo muito maior. Isso aqui é por causa da visão de uma igreja, né? A visão do pastor, da diretoria de uma igreja, que resolveu procurar levar a palavra de Jesus para as pessoas, trazer esperança para as pessoas. Então, com isso, você vai sempre fazendo também conexão com a igreja. Porque também, senão, a pessoa começa a se acomodar também com a ideia de só ir numa célula e não fazer parte da igreja, né? Então, esteja sempre compartilhando isso, participando isso com o grupo, né? Esteja sempre juntando os líderes, trabalhando com eles, envolvendo cada membro. Então, para a multiplicação acontecer, tem que ser uma ação participativa do grupo, das pessoas, envolvendo os líderes, despertando os membros. Tem que ser viável, né? Então, procure respeitar o prazo de 1 ano. Lute para isso. Lute para isso. Agora, se depois de você ter feito o máximo que você podia, passou um pouquinho de 1 ano, não tem problema, irmão, né? Mas procure lutar exatamente por isso. É possível fazer em 1 ano, nós multiplicarmos a nossa célula. Ali ele diz para evitar a data da multiplicação próximo a holidays, né? Principalmente final de ano, né? Evite fazer a multiplicação da célula, tipo assim, na semana de Natal, né? Porque aí tem gente saindo de férias, tem gente correndo atrás de preparação de festa. Aí a multiplicação da célula ela tem que ser um evento festivo, tem que ser um evento de celebração, tem que fazer uma festa, né, de multiplicação. E aí, se você fizer ali próximo de holidays, daí vai complicar um pouco, ok? A data né, e todo o acompanhamento de multiplicação tem que ser acompanhado e aprovado pelo supervisor. Ok? Então, no caso, o supervisor inicial serei eu. Então, eu estarei supervisionando as células, ok? Então, o processo todo envolve encontrar um novo líder para o próximo grupo, né? Saber quem vai para cada célula, ver qual é o plano ali de divisão da equipe, e tudo isso tem que ser feito com o acompanhamento do supervisor, ok? A mensagem de multiplicação ela deve ser clara e bem conhecida. Estabeleça dia, mês e ano. Comunique isso constantemente. Vamos lá, irmãos, olha, temos 8 meses para alcançar a nossa meta. Não espere chegar quando estiver lá no finalzinho. Não, vai o tempo todo mantendo a mensagem clara, né? E faça uma agenda de ação e eventos para que você possa alcançar estas coisas. Ok? Então, para isso também nós precisamos aumentar a presença de Deus no trabalho da célula, tornar a presença de Deus real, tornar a presença de Deus nítida na célula. Como é que a gente pode fazer isso? Né? A gente precisa fazer isso por meio de trazer a paz no local, um ambiente gostoso, um ambiente bom, né? É preciso haver a expectativa da presença de Deus, de manifestação de Deus. É preciso haver autoridade de um líder espiritual que está realmente levando as pessoas para o crescimento. É preciso haver liberdade de compartilhamento. Tudo isso vai trazendo a presença de Deus, sabe? A pessoa saber que ela está num ambiente onde ela pode ser franca, abrir o coração, pedir oração, né? Pedir ajuda, pedir conselho. Tudo isso
é importante, né? Mostre amor pelas pessoas. É preciso buscar, desejar salvação e transformação de vida. Não apenas que as pessoas vão para uma reunião para ouvir um estudo bíblico. Você tem que lutar por desejar mudança de vida nas pessoas. Uma coisa também que eu tive uma experiência ruim é que também a gente tem que ter muito cuidado com o nosso estado, né? Porque muitas vezes a gente, no dia da célula, a gente trabalhou que nem um cavalo, né? Tá exausta, e pra gente não levar isso pra célula. Às vezes tem pessoas ali que outras pessoas convidaram, aí a gente tá com aquela cara de, né? Derrotado ali. Aí qualquer coisa que fala, já começa a falar meus problemas. Você não sabe, minha filha, você não sabe o que aconteceu comigo hoje, você não sabe. Então só fala derrota. Então eu acho que a gente tem que começar a se controlar com isso, sabe? Um versículo que sempre vem na minha mente agora, aquele versículo que fala assim que Deus, Ele renova as nossas forças como a águia. Então que por mais que eu esteja cansada, exausta, não, eu vou tomar um banho, porque agora eu trabalho de Deus, sabe? Então a gente tem que ter muito equilíbrio, eu penso. Porque senão o Milton leva uma pessoa, eu mando aquela pessoa, né? Nunca mais aquela pessoa aparece, porque daí eu só conto derrota ali. Não, você não sabe, minha vida tá uma porcaria, eu tô cansado, trabalhando 10 horas todo dia. Então a gente tem que ter muito equilíbrio, né? Porque às vezes o cansaço, o sono, os problemas pessoais faz a gente falar coisas que não podemos falar ou não devemos falar, que é desagradável, né? Então, a Denise está colocando que nós, membros da equipe, nós temos nossos momentos ruins, né? E a gente tem que também cuidar muito com o nosso humor, a maneira como a gente está, né? Para a gente não demonstrar isso para as pessoas que a gente está querendo ganhar para Jesus. Então, por mais que a gente esteja com problemas, né, entregar isso para Jesus e procurar estar ali sorridente, com uma cara boa, feliz, né, pensando no bem daquela pessoa e não em nós mesmos. Então isso é fundamental, ok? Muito bem, então a paz do lugar, o anfitrião arrumar devidamente a casa, deixar tudo. Você não vai também querer chegar numa casa toda bagunçada, toda suja, fedida, né? Poxa vida, não tem que estar a coisa mais linda do mundo, mas dá uma ajeitadinha, né? Tira o pozinho pelo menos, né? O visitante chega lá com uma calça branca, senta no sofá, quando levanta tá com a marca preta, né? Então, dá joga um pouquinho de pinho-sol, né? Deixa um cheirinho na casa, né? Desliga a televisão, cuida com o barulho, coloca as cadeiras todas posicionadas, a mesa ali já preparada. Mas não é só o anfitrião, a equipe tem que vir 15 minutos antes, pelo menos, né? Isso é importante. A equipe tem que ter a responsabilidade de chegar 15 minutos antes para ajudar o anfitrião, preparar a mesa, orar antes de começar, interceder para buscar a presença de Deus, para que a hora que os visitantes comecem a chegar, esteja todo mundo preparado. Não só isso, né? Às vezes a mulher chega ali, o tempo estourado, eu chegando 15 minutos antes, preciso de um vacuum, me dá aí um vacuum. Eu já passo ali, já resolvo. Quer dizer, um tem que ajudar. Os integrantes da célula não pode chegar lá como madame, visita, e chega lá e fica sentadinho, termina e vai embora, né? Exatamente. Então você tem que chegar antes para você ajudar ali no que precisar, antecipar e principalmente não sobrecarregar o anfitrião. Ele já está cedendo a casa dele, né? E ele já deu uma arrumada ali na casa, ele já teve trabalho antes e vai ter depois também, né? Então, assim como a gente tem que ajudar no final, a gente tem que ajudar antes também. Então, pessoas que têm responsabilidade em qualquer coisa, irmãos, na igreja, não pode chegar na hora que o culto está começando. Né? Se você tem algum compromisso, se você é diácono, se você é músico, se você é isso, se é aquilo, você tem que estar na igreja no mínimo 15 minutos, meia hora é um prazo mais decente, né? Mas pelo menos 15 minutos para ver se tem alguma coisa, tem que correr atrás de alguma coisa. Isso demonstra amor, responsabilidade pelas coisas que você está fazendo para Deus, ok? Então, o anfitrião, né, o host, tem que estar ali preparado, recebendo bem as pessoas, e o grupo também.
Para não chegar ali só, né? Daí chega o visitante chega primeiro, como acontece às vezes aqui em festa da igreja, que às vezes você marca uma festa, os visitantes chegam, os membros são os últimos a chegar. Né? Então, imagina agora isso num ambiente menor. Você convida um amigo teu para ir numa casa que não é a tua, né? E daí o cara chega lá, você não está lá. Imagina como é que fica a pessoa. A pessoa vai embora. Então você tem que estar antes, você tem que estar lá para receber o teu visitante, tem que estar lá para orar, para se preparar. Ok? A manifestação de Deus. Então, é preciso realmente orar no culto, fazer orações, fazer oração uns pelos outros. É preciso realmente mobilizar o pessoal. Irmão, a gente quer alcançar os perdidos para Jesus, mas a gente não tem vergonha de nada, nós vamos ser crentes, ok? Nós vamos orar, pregar a palavra de Deus para eles, né? Só que isso tudo tem que ser feito com fé, com fervor mesmo. Inclusive, dá espaço para dons espirituais. Né? Se puder falar em línguas lá, que fale em línguas. Se puder ter uma revelação, que tenha revelação. Por que eu estou dizendo isso? Eu sei que a gente às vezes fica meio assim, mas será numa célula? Mas é esse o contexto de 1 aos Coríntios 14, 26. Porque quando Paulo fala assim, quando vocês se reúnem, né, um de vocês tem um salmo, um de vocês tem uma língua, ou um de vocês tem uma interpretação. E que igreja que ele está falando ali? Não era um templo, porque não tinha templo, a igreja não tinha templo, eram tudo reuniões em células. Então, a Bíblia está nos dando autorização de fazer isso mesmo. Deixa o Espírito Santo ter liberdade. Deixa o Espírito Santo ter liberdade. Ok? Depois, se tiver algum exagero, tiver alguma coisa que a gente precisa ali arrumar, a gente vai corrigindo, aconselhando, mas dê lado para o Espírito Santo agir. Amém? Sim, claro, com moderação, com sabedoria, mas dê lado para o Espírito Santo de Deus. Não vai ficar todo mundo agora lá, né, porque tem visitante, né, eu vou ficar segurando, Deus quer falar. Irmãos, o que justamente ganha também pessoas para Jesus é justamente o poder de Deus que eles veem na nossa vida, a alegria, né, a você poder estar chorando na presença de Deus, o cara fala, nossa, que cara doido, o cara está chorando aqui, mas daí chega uma hora e você fala, eu quero isso, minha vida está tão seca, minha vida está tão amargurada, eu quero pelo menos poder chorar, né? E a pessoa vai então se soltando. Então, dê lado para o Espírito Santo, porque lembre, não são métodos que Deus abençoa pessoas. Deus abençoa, Deus unge pessoas, não métodos. Então, deixa o Espírito Santo realmente te usar, ok? Você precisa de autoridade espiritual. Então, quem vai ministrar a lição, prepare a lição realmente, estude, se dedique. O estudo vai ser 40 minutos, estude a semana inteira, gaste horas e horas de preparação, para que você tenha autoridade espiritual quando você for falar, ok? Só lembrando que, é claro, você não vai ficar falando 40 minutos. A ideia é sempre você ir passando a bola, incentivando as pessoas a participar. Mas a pessoa que está ministrando, ele tem que ter o controle do assunto, né? Ele tem que poder realmente liderar nisso. Consagre a tua vida para Deus. Demonstre que você está aberto para ouvir a voz de Deus e obedecer. Maneje bem a palavra da verdade corretamente. Interceda diariamente pelos membros da tua célula. Então, tudo isso, irmãos, é fundamental, né, para que a gente possa ter uma célula viva. Eles enfatizam muito isso. A célula, para dar certo, ela tem que ser uma célula viva. Tem que ter alegria, tem que ter poder de Deus. Não pode ser aquela coisa mecânica ali, morta. Tem que ser as pessoas têm que sentir vida, têm que sentir a presença de Deus para elas quererem voltar. Ok? Liberdade para compartilhar. Crie um ambiente de confiança. Crie um ambiente de confiança. Né? Crie um ambiente de sigilo. Enfatize isso o tempo todo. Irmãos, nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Então, quando alguém abrir o coração aqui, é entre nós.
Nem teu marido tem que saber, nem tua esposa tem que saber, nós não temos que contar isso para ninguém. A pessoa está abrindo o coração porque eles confiaram em nós, não nos outros, né? Então, enfatize o tempo todo essa questão, né, de que aquele ambiente tem que ser um ambiente seguro, tem que ser um ambiente onde a pessoa realmente possa abrir o coração para as pessoas, ok? O líder deve... About themselves, o que ele está querendo dizer? Leaders should talk about themselves. Não entendi o que ele quis dizer aqui. Aqui está meio confuso, estou um pouco perdido com essa apostila, que ela está desincronizada ali, está fora de ordem. Bom, vamos adiante. Dinâmicas de grupo, né? Use dinâmicas de grupo para ir ajudando as pessoas a se soltarem. O quebra-gelo é importante, como a gente mostrou. Tudo para ir fazendo a pessoa se tornar participativa. Demonstre amor, receba bem as pessoas, né? Crie um ambiente sem julgamento, um ambiente bem preparado. O host, né, o anfitrião, entre em comunhão com a sua família nesse sentido, né? Avise, olha, nós estamos aqui para receber pessoas, né? Deixe tudo bem comunicado, porque senão às vezes o anfitrião está lá na cozinha arrumando alguma coisa, o visitante bate na porta, né? Vai lá a mulher que está, né, tá nos dias dela, né? Chega lá, abre a porta e fala, oh! E dá aquela rodadinha de olho assim, né? Entra aí, né? Você, né? Comunique com a família para que todo mundo receba bem, né? Se a família não quer participar, então sai da frente. Então vai lá para o quarto, se esconde lá e não mostra a cara. Mas aqui o ambiente tem que ser de recepção, de realmente welcoming, né? Então, lute por salvação e transformação. Para isso, interceda em função das pessoas, pelo perdido. Esteja sempre orando. Ministre a palavra de Deus com fé, né? E lançando desafios sobre as pessoas, né? Se você fez um dia lá uma mensagem lá que realmente falou para a pessoa se decidir por Jesus, lance o desafio para a pessoa. Alguém aqui hoje quer aceitar Jesus? Alguém aqui quer fazer uma oração aqui agora para aceitar Jesus? Desafie as pessoas também a exercerem a fé delas. Amém? Não deu para terminar essa lição, eu vou ter que dar uma corrida na próxima aula para pegar um pouquinho do final dessa aqui. Ok? Mas vamos terminar por aqui hoje. Vamos terminar por aqui, vamos orar. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Ah, sim, exatamente isso mesmo, exatamente isso. O líder e os membros da equipe, os crentes da equipe, eles devem dar o exemplo de começar a demonstrar que você abre o coração para as pessoas. Então você não deve ter aquela atitude de que você é sempre o que tem as respostas, o que está sempre muito bem espiritualmente, que não precisa de ajuda e que está ali só para ajudar os pobres pecadores. Não. Você mesmo como líder, você mesmo, os membros da equipe, devem dar o exemplo, mostrando essa vulnerabilidade, né? Mostrando que nós somos pessoas comuns que também precisamos de ajuda. Então, tem que ter um equilíbrio entre aquilo que a Sidani falou, de você não ficar lá, né, lavando roupa suja e mostrando que você está desesperado e coisa e tal, está sem fé. Mas também tem que ter o equilíbrio de você também demonstrar, dar o exemplo. Porque se você começar a fazer isso, você chegar lá um dia e falar, irmãos, olha, hoje foi um dia muito difícil para mim, olha, eu fui tentado muito pelo diabo, o diabo me tentou aí em várias áreas para me tentar fazer pecar, e eu quero que os irmãos me ajudem, porque eu não quero cair em pecado, eu quero vencer em nome de Jesus. O pessoal vai ficar, uau, eu sei que esse cara aí é crente, esse cara é né, com o tempo as pessoas vão sabendo que você é um dos líderes, ou é um líder em treinamento. E se você aprender a demonstrar essa vulnerabilidade, irmãos, hoje eu preciso de oração, vocês podem orar por mim, hoje eu não estou bem. Eu estou aqui dando a aula para vocês, estou dando tal, mas eu estou com lutas aí que eu preciso de ajuda. Né?
Abra o seu coração também para as pessoas. Isso vai ensinar as pessoas, vai começar a gerar confiança nas pessoas, para eles começarem também a se abrir. Ok? Então, realmente, fale também dos teus próprias dificuldades, dos teus próprios problemas. Né? Use a transparência dos salmistas. Né? O salmista falou e escreveu sobre as dúvidas, né? Sobre os momentos de crise que eles estavam passando. Só que eles falavam aquilo com fé. Eles falavam aquilo reconhecendo, o meu problema é esse, mas eu creio em Deus. Né? Então, não é diferente de lavar roupa suja, é diferente de você, né, chegar lá e dar um mau exemplo. Não, é chegar e dizer. Se até Jesus pediu oração, né, quando ele estava no Calvário, quando ele estava no Getsemane, né, ele pediu ajuda para os discípulos, orem por mim, porque minha alma está triste até a morte. Então o próprio Jesus pediu ajuda em oração, por que a gente não vai fazer? Por que a gente vai querer ficar com essa imagem de super-homem, de super-mulher, né? Só porque eu sou líder ou sou um dos membros da equipe ali? Não. Então, realmente use o exemplo da tua própria vida, dê o exemplo dessa abertura para que as pessoas possam aprender a se abrir e orar. Aí, com o tempo que isso vai começar a acontecer, as pessoas vão vir com problemas ali, vão começar a abrir, pedir ajuda, começar a chorar, e ali é a oportunidade, né, para você interromper o estudo. Não, vamos lá, vamos abraçar esse irmão aqui, vamos orar por ele agora em nome de Jesus, vamos chorar junto. Essas coisas que vão começar a mudar vidas, irmãos. Essas coisas que vão começar a mudar a vida. Não é só um estudo ali sistemático, não. Às vezes você parar um estudo ali, porque para abraçar um irmão e orar e chorar com ele, aquilo ali vai transformar a vida dele. Né? Mas para isso você precisa desenvolver essa abertura. Né? Então, dê o exemplo disso. Amém? Alguém mais? Sim. Sim. Uhum. Uhum. Sim, sim. A Cristina está perguntando sobre a oração genérica, como por exemplo agora com o Covid, você orar, porque você sabe que existe tanta gente entubada, tanta gente nos hospitais aí entre a vida e a morte, não conseguindo respirar. E aí a gente ora, Senhor, né, faz o Covid parar, Senhor, impede as pessoas de morrerem. Então essa oração tem validade ou não? Tem validade. A Bíblia ensina nós orarmos por nações. A Bíblia ensina nós orarmos por situações que envolvem multidões de pessoas. Porém, essa não deve ser a regra da nossa oração. Nós temos que estar muito mais acostumados a orar por coisas específicas, que realmente vai usar a nossa fé e que a gente possa medir e saber que Deus realmente respondeu. Então, você pode orar por uma situação geral, Senhor, como eu orei várias vezes durante essa pandemia, Senhor, faz parar essa praga, Senhor, já morreu gente demais, Senhor, faz parar, né? São tantas famílias, nós podemos orar dessa maneira, mas depois disso também você lembra de orar por pessoas específicas. Senhor, tem o meu amigo lá, Senhor, tem o filho de fulano que está lá, Senhor, nós queremos ver aquela pessoa curada, né? E aí sim você vai saber que quando você só orou pelo Covid, daí quando o Covid parar, aí vai ficar dúvida, será que foi oração ou é só a pandemia que parou mesmo? Né? Agora, se você orou por pessoas específicas e as pessoas que você orou foram curadas, você vai saber, não, Deus ouviu minha oração. Deus fez um milagre. Então a gente não pode se habituar com as orações genéricas, é só isso. Mas não que seja errado você fazer uma oração genérica. Ok? É como, por exemplo, você orar. Algumas orações genéricas realmente elas são absolutamente erradas. Por exemplo, Senhor, salva o mundo.
Que raio de oração é isso? O que eu quero dizer com isso? Como assim salva o mundo? Primeiro que é irreal. Deus nunca vai salvar o mundo inteiro. Isso já está na Bíblia profetizado, que um monte de gente vai para o inferno, então Deus não vai salvar o mundo inteiro. Né? E quando eu oro assim, como é que eu vou saber que Deus respondeu isso? Quanto tempo Deus vai levar para responder uma oração dessa? Senhor, salva o mundo. Né? Já faz 2000 anos que o Evangelho está aí e o mundo inteiro não foi salvo. Então é o tipo de oração que, né, como assim salvar todo mundo? E qual é a tua parte? O que você vai fazer? Agora, quando eu oro, Senhor, salva o meu amigo Antônio, aí é diferente, porque eu estou dando um nome específico, eu estou intercedendo por ele, e também Deus vai poder me cobrar. Você está pedindo para eu salvar ele, mas você já falou de Jesus para ele? Aí o Espírito Santo também vai te cobrar uma ação. Então tem algumas coisas que a gente pode orar genérico, sim, né? Mas tem coisas, algumas orações genéricas são realmente sem sentido, não faz sentido fazer uma oração. Em vez de orar, Senhor, salva o mundo, nós temos que orar para que Jesus salve o meu vizinho, salve o meu parente, salve aquela pessoa específica. Amém? Então, temos que ser um pouquinho mais humildes também na nossa oração, né? Senhor, vou limitar aqui dentro da minha possibilidade. Eu me lembro de um pastor que veio uma vez pregar aqui na Flórida, né? E ele, quando ele chegou todo arrogante lá, ele já chegou falando que o livro dele era um best-seller, que não sei o quê, papá. E daí falou, e eu vim aqui hoje para abençoar os Estados Unidos. Eu falei, que Estados Unidos, rapaz? No máximo, você vai abençoar um grupo de 200 pessoas que estão nos Estados Unidos e que, na verdade, é tudo imigrante, nem é americano. Né? Que arrogância é essa? Eu vim abençoar os Estados Unidos. É abençoar, você vai abençoar algumas pessoas, se abençoar, né? Porque com essa arrogância toda, não sei nem se abençoou alguém. Né? Então, da mesma maneira, a nossa oração também tem que ser mais humilde mesmo, mais objetiva. Senhor, salva isso. A objetividade do centurião. Né? Senhor, meu servo está enfermo. Então eu vou lá. Não, nem precisa. Só me dá uma palavra, né, e eu sei que ele vai ser curado. Olha que grau de objetividade. Então uma fé muito objetiva, muito objetiva. Então nós precisamos desenvolver esse tipo de fé, especialmente no trabalho de células, porque a gente tem que orar especificamente por nomes, por pessoas específicas, para que Deus possa trazer essas pessoas e possa converter essas pessoas. Amém? Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor Deus, por essa noite e pedir que, em nome de Jesus, o teu Espírito leve adiante, Senhor, este trabalho. Abençoe, Senhor, os nossos corações, nos faça entender os teus propósitos, os teus princípios e que possamos, Senhor Deus, ser vitoriosos em nome de Jesus, produzindo frutos, Senhor, não para competir com ninguém, não para, Senhor, para a nossa vaidade pessoal, Senhor, mas para podermos termos a satisfação de gerar vidas para Jesus, Senhor, de podermos nos tornar em pais e mães espirituais, que geraram vidas, Senhor, que um dia lá na glória, Senhor, irão nos agradecer, Senhor. Talvez aqui mesmo na terra, Senhor Deus, irão nos agradecer. Obrigado por ter me libertado, por ter me trazido a palavra de libertação. Que no nome de Jesus, o Senhor nos dê coragem, nos ajude, Senhor Deus, e nos dê, Senhor Deus, desejo profundo para fazermos esse trabalho, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá para o nosso lanchinho, irmãos?